Que tal desvendarmos juntos os mistérios de uma terra onde a tradição e o inusitado dançam em um ritmo surpreendente? Esqueça os clichês de praias paradisíacas e tacos deliciosos. O México, meus amigos, é um baú de segredos tão peculiares e fascinantes que farão você repensar tudo o que sabia sobre este país vibrante e cheio de cores. Preparem-se para uma jornada alucinante por entre costumes ancestrais, lendas urbanas e curiosidades que desafiam a lógica. Porque hoje vamos mergulhar de cabeça no lado B do México, aquele que raramente aparece nos guias turísticos. Você sabia que, em algumas cidades mexicanas, os homens podem ser multados por ousarem usar bermudas após as 6 da tarde? Ou que, na capital, a terra literalmente engole a cidade, afundando cerca de 20 centímetros por ano? E acredite se quiser, existe uma pirâmide colossal, maior que a de Gizé, escondida sob o manto de uma montanha aparentemente inofensiva. Essas são apenas algumas das 15 pérolas bizarras que garimpamos para você. Revelações que vão te deixar de queixo caído e com aquela irresistível vontade de arrumar as malas e explorar cada canto deste país enigmático. Antes de prosseguirmos com essa expedição cultural, peço que se acomodem e abram suas mentes, pois o que está por vir vai abalar suas convicções sobre o México. E se, por acaso, você ainda não faz parte da nossa turma, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma de nossas viagens virtuais pelos lugares mais incríveis e curiosos do planeta. Se preparem, porque a aventura está apenas começando. Número 1. Em algumas regiões do México, mais precisamente nas cidades do estado de Sonora, existe um fenômeno intrigante conhecido como a Zona do Silêncio, onde as ondas de rádio e televisão simplesmente desaparecem. Cientistas atribuem essa anomalia a propriedades magnéticas incomuns no solo, que interferem em qualquer tipo de comunicação eletrônica. O mais curioso é que essa área se encontra no mesmo paralelo do famigerado Triângulo das Bermudas e das majestosas pirâmides do Egito. Moradores locais juram de pés juntos terem presenciado objetos voadores não identificados cruzando os céus com frequência assustadora. Pesquisadores do mundo todo peregrinam até lá buscando desvendar os segredos por trás desse mistério inexplicável. Imagina só tentar postar um story no Instagram e simplesmente não conseguir sinal. Número 2. A cidade do México, essa metrópole vibrante e caótica, está afundando a olhos vistos. A capital mexicana perde cerca de 20 centímetros de altitude anualmente, um problema sério que, em algumas décadas, poderá deixá-la submersa. A explicação para esse drama reside no fato de que a cidade foi erguida sobre um antigo lago e a extração desenfreada de água subterrânea está provocando um colapso gradual do solo. Diversos edifícios históricos já exibem rachaduras grotescas e inclinações alarmantes. O governo mexicano investe milhões de dólares anualmente na tentativa de conter essa catástrofe iminente, mas a solução parece cada vez mais distante. É como morar em um barco que está afundando lentamente, um pesadelo urbano. Número 3. No ano de 1848, o México se viu obrigado a ceder mais da metade de seu território aos Estados Unidos em troca de meros 15 milhões de dólares. Essa quantia irrisória, nos dias de hoje, não seria suficiente para comprar um apartamento de luxo em Manhattan. O território perdido incluía áreas que hoje correspondem aos estados da Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México, além de porções do Colorado e Wyoming. Essa transação, uma das maiores transferências de terras da história mundial, ocorreu após a Guerra México-Estados Unidos. Muitos historiadores consideram essa venda um dos maiores erros estratégicos da história do México. Difícil imaginar o tamanho do prejuízo. Número 4. Na cidade de Cholula, no estado de Puebla, repousa a maior pirâmide do mundo, camuflada sob a aparência de uma colina comum. A Grande Pirâmide de Cholula possui uma base ainda maior que a famosa Pirâmide de Gizé no Egito, mas permaneceu oculta por séculos. Os conquistadores espanhóis, ao chegarem à região, construíram uma igreja católica no topo, sem sequer suspeitar que uma estrutura colossal jazia adormecida sob seus pés.
Somente no século XX, arqueólogos desvendaram essa maravilha arquitetônica através de meticulosas escavações. Quantos outros tesouros estarão escondidos sob o solo mexicano, aguardando para serem redescobertos? Número 5. No México, acredite se quiser, você pode quitar seus impostos com arte. Desde 1957, o governo mexicano aceita obras de arte originais como forma de pagamento de tributos. Essa iniciativa, criada para incentivar e valorizar os artistas locais, resultou em uma das maiores coleções de arte contemporânea do mundo, sob a tutela do governo. Pinturas, esculturas e outras manifestações artísticas são aceitas pelo valor estimulado por especialistas. Inúmeros artistas renomados já se valeram desse recurso para acertar as contas com o leão. Já pensou em pagar o IPTU com um quadro de Romero Brito? Número 6. Em certas localidades mexicanas, existe uma lei curiosa que veta o uso de bermudas para homens após as 18 horas. A transgressão pode render uma multa de até 500 pesos mexicanos, o equivalente a cerca de $30 americanos. A justificativa para essa norma peculiar é a necessidade de preservar a decência pública nos centros urbanos durante o período noturno. Policiais locais patrulham as ruas em busca de infratores, e há relatos de turistas estrangeiros que foram surpreendidos pela fiscalização e autuados por desconhecerem essa regra bizarra. E o mais surpreendente é que essa lei ainda vigora em diversas cidades mexicanas. Número 7. Na Cidade do México, durante os horários de maior movimento, o metrô oferece vagões exclusivos para mulheres. Essa medida drástica foi implementada em resposta aos alarmantes índices de assédio sexual no transporte público. Pesquisas revelaram que mais de 90% das mulheres mexicanas já foram vítimas de alguma forma de assédio em transportes públicos. Os vagões cor-de-rosa são facilmente identificados e homens que ousam invadi-los estão sujeitos a multas e até mesmo prisão. Essa política controversa gerou intensos debates sobre direitos e segurança pública. Número 8. Em Guanajuato, existe um beco famoso, palco de uma lenda romântica, onde os beijos foram temporariamente banidos por lei. O Callejón del Beso, ou Beco do Beijo, recebeu esse nome em homenagem a uma história de amor trágica. Mas em 2003, a prefeitura local proibiu demonstrações públicas de afeto no local. A proibição durou 6 meses e visava conter o excesso de turistas que visitavam o beco com o único propósito de trocar beijos apaixonados. Os infratores eram punidos com uma multa de $100 americanos. É o amor dando dor de cabeça. Se você está se deliciando com essas curiosidades insanas sobre o México, que tal deixar um like generoso neste vídeo? Seu feedback é fundamental para me mostrar que vocês estão curtindo o conteúdo e me incentiva a buscar ainda mais histórias incríveis e segredos ocultos em terras estrangeiras. A sua curtida é o combustível que me impulsiona a continuar explorando o mundo em busca de conhecimento e diversão. Número 9. Os mexicanos apreciam insetos como iguaria há mais de 3 milênios. Gafanhotos, formigas, larvas e grilos são ingredientes tradicionais na culinária mexicana e são considerados uma valiosa fonte de proteína. Número 9. Os mexicanos apreciam insetos como iguaria há mais de 3.000 milênios. Gafanhotos, formigas, larvas e grilos são ingredientes tradicionais na culinária mexicana e são considerados uma valiosa fonte de proteína. Em restaurantes sofisticados da Cidade do México, um prato de gafanhotos temperados pode custar mais caro que um bife. Esses insetos são criados em fazendas especializadas e exportados para diversos países como iguaria gourmet. O sabor, segundo os apreciadores, remete a uma mistura de amendoim torrado e batata frita crocante. Alguém se habilita a experimentar? Número 10. A tribo Tarahumara, que habita a região da Sierra Madre, mantém a tradição de casamentos temporários, que podem ser desfeitos a qualquer momento, sem quaisquer sanções. Essa prática ancestral permite que os casais vivenciem a vida conjugal por um período determinado, antes de decidirem se desejam formalizar a união de forma definitiva. Durante o período de teste, os parceiros compartilham o mesmo teto e podem até mesmo ter filhos.
Se constatarem que não são compatíveis, simplesmente se separam, sem a necessidade de processos legais ou sociais. Essa prática é amplamente aceita pela comunidade e não acarreta nenhum tipo de estigma. É tipo um test drive do casamento. Número 11. O México se destaca como o quarto maior produtor de automóveis do planeta, superando a produção de países como Alemanha e Reino Unido. Gigantes da indústria automotiva como Volkswagen, General Motors, Ford e Nissan mantêm fábricas colossais em território mexicano. O setor automotivo emprega mais de 1 milhão de pessoas diretamente e produz cerca de 4 milhões de veículos anualmente. A maior parte dessa produção é destinada à exportação para os Estados Unidos e Canadá. O setor automotivo responde por aproximadamente 20% de todas as exportações mexicanas. Número 12. Na Cidade do México, ergue-se um edifício residencial com um design inusitado em forma de serpente, onde é possível se hospedar através de aplicativos de aluguel. O edifício Copilco exibe uma arquitetura singular que imita as curvas de uma cobra gigante, com apartamentos que possuem janelas que lembram escamas. Construído na década de 60, o prédio se tornou um ícone arquitetônico da capital mexicana. Turistas de todas as partes do mundo reservam apartamentos neste edifício peculiar, atraídos pela experiência de residir no interior de uma serpente. Já pensou em dormir no rabo da cobra? Número 13. O México celebra a morte de uma forma única e fascinante. No Dia dos Mortos, famílias inteiras velam a noite toda nos cemitérios, festejando junto aos túmulos de seus entes queridos. Levam comida, bebida, música e até mesmo contratam mariachis para embalar a noite com as canções prediletas dos falecidos. Essa celebração não é encarada como um evento macabro, mas sim como uma forma alegre de manter os mortos vivos na memória. Crianças brincam entre as lápides, enquanto os adultos compartilham histórias e refeições elaboradas. É uma festa para celebrar a vida, mesmo diante da morte. Número 14. A língua asteca, conhecida como Náhuatl, ainda é falada por mais de 1.500.000 pessoas no México. Essa língua ancestral legou ao português palavras como chocolate, tomate, abacate e coiote. Existem comunidades inteiras onde o náhuatl é a língua predominante e o espanhol é relegado a um segundo plano. O governo mexicano reconhece oficialmente 68 línguas indígenas, mas o náhuatl se mantém como a mais relevante depois do espanhol. Número 15. O segredo mais surpreendente do México é que, apesar de ostentar a segunda maior economia da América Latina, o país cultiva deliberadamente uma imagem de nação em desenvolvimento, visando obter vantagens comerciais no cenário internacional. O México integra o seleto grupo dos 20, as maiores economias globais, e detém reservas de petróleo superiores às do Canadá. O país se destaca como o maior produtor mundial de prata e um dos principais exportadores de ouro. Ao se manter classificado como país em desenvolvimento, o México usufrui de benefícios comerciais, empréstimos com juros facilitados e tratamento preferencial em acordos internacionais. Economistas estimam que esta estratégia gera uma economia de bilhões de dólares anualmente para o governo mexicano. E aí, curtiram desvendar esses segredos bizarros e fascinantes do México? Se a resposta for sim, não se esqueçam de deixar um valeu demais aqui embaixo nos comentários. Essa contribuição é fundamental para que eu possa continuar produzindo conteúdo de qualidade e explorando os cantos mais curiosos do nosso planeta. Sua ajuda financeira, por meio das curtidas e compartilhamentos, é o combustível que me impulsiona a seguir em frente, desvendando os mistérios do mundo para vocês. E quem sabe, em breve, não estaremos juntos explorando as maravilhas do México de perto? Imaginemos que o mundo é um livro gigante, e cada país um capítulo cheio de histórias esperando para serem lidas. O México, com sua rica tapeçaria de cores, sabores e tradições, nos oferece um começo vibrante nessa aventura. Mas será que, depois de provar a pimenta e ouvir os mariachis, nosso paladar de exploradores estará satisfeito? A resposta, meus amigos, é um sonoro não. A vastidão do nosso planeta guarda culturas que desafiam a lógica,
costumes que parecem ter saído de um sonho febril e segredos tão bem guardados que se escondem sob véus de mistério e lendas. Imagine, por exemplo, as festas vibrantes de Oaxaca, com suas cores que explodem como fogos de artifício em pleno céu noturno, ou os altares de Dia de los Muertos, onde a saudade se veste de alegria e as flores de cempasútil guiam os espíritos de volta para casa. E que tal os cenotes sagrados da península de Yucatán, portais para o submundo maia, onde a água cristalina revela segredos milenares em meio a estalactites e estalagmites que parecem dedos de pedra apontando para o infinito? Mas isso é só o começo. Preparem seus corações e suas mentes, porque a jornada que vamos trilhar juntos será ainda mais surpreendente. Vamos nos aventurar por terras distantes, desvendar enigmas ancestrais e testemunhar maravilhas que farão as revelações mexicanas parecerem apenas um prólogo. Fiquem ligados, porque as próximas descobertas prometem ser uma explosão de cultura, história e mistério. E claro, não se esqueçam de deixar seu valeu demais para que este canal continue a crescer e inspirar ainda mais pessoas a se aventurarem pelos segredos do nosso mundo.